As marcas de luxo precisam ter muito cuidado com os influenciadores. Você viu a Ferrari agora, né? Luxo é uma estratégia de negócio. É uma estratégia de posicionamento, é uma estratégia de marketing, é uma estratégia de vendas, é uma estratégia de produto, é uma estratégia de negócio. Aumentando um pouco o nosso leque de possibilidade de levar esse conhecimento para as pessoas, porque a gente tem a consultoria, que realmente é um investimento importante, porque muita coisa na nossa vida depende de entender esse comportamento humano, né? Fala, meus queridos e queridas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio nosso desse super podcast bacana. A vida é uma venda, afinal, todo mundo vende em todo momento, né? Todo mundo fala, não, todo mundo é vendedor. E aqui a gente aprende de verdade, porque a gente traz gente muito bacana do mercado e acaba sendo um podcast que vira uma verdadeira aula, né? E, claro, né, a gente está nesse ambiente muito bacana, que é um dos nossos principais apoiadores, a EQI, que também é responsável por cuidar dos nossos investimentos, também na família, meu, da Flávia. A gente brinca bastante, né, que a EQI conseguiu algo incrível, que é fazer com que a Flávia poupasse. Então, assim, olha, é um grande acontecimento que a EQI fez e ela virou nossa parceira, apoia vários projetos e a EQI faz o que é o sonho, eu falo, né, de quem começa a empreender e começa a ter seus ganhos, que é realmente dar uma consultoria sobre qual o perfil que você tem, onde investe, e aí eu consigo hoje ter uma estrutura financeira, né, na pessoa física aqui, muito próspera, muito pela EQI. Então, EQI, muito obrigado. Sangue de vendas, né? A EQI é uma empresa de vendas que tem seus produtos financeiros aqui, e a Sankhya também, outra gigante do mercado, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, ajuda o pequeno, o médio e o grande empresário com soluções, seja um ERP, seja um CRM, um software para você gerenciar seus clientes, tecnologia para escalar e organizar os seus negócios. Sankhya também é um patrocinador aqui e um apoiador do nosso podcast A Vida é uma Venda. Estou do lado da minha esposa, querida, inteligentíssima e agora poupadora, Flávia. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, nossa, gostei do poupador. Gostou, agora vai ser um adjetivo seu. Mas a convidada de hoje vai me dar razão para, além de investir na EQI, investir em outros bens. Ai, dando um spoiler por aí. Será que o luxo é investimento? Será? Uma boa pergunta. Que uma bela bolsa é um grande investimento? Vamos lá, peguei até uma colinha para apresentar, porque essa convidada está incrível. Temos uma das maiores referências do mercado de luxo no Brasil. É dedicada, olha isso, é muito a minha cara essa convidada, a arte de criar experiências inesquecíveis, elevando o atendimento ao mais alto nível de excelência. Então, se você atende, se você tem qualquer relação com o consumo, seja como consumidora ou vendedora, fica aqui que é para você. Além de especialização em MBA em negócios pelo INSPER, ela é especialista em negócios de luxo pela ESSEC Business School em Paris, queridos, e em hotelaria de luxo por uma escola da Suíça que eu nem ouso pronunciar o nome. Ela até me ensinou a brasileirar, mas eu vou deixar para ela pronunciar porque é belíssimo. Ficou lindo. Ficou lindo, né? Bonito. Eu quero dar esse tom do luxo para o nosso podcast. Bom, base de conhecimento já viram que não falta, mas experiência também não. A Malu soma mais de 15 anos de experiência em multinacionais, liderando projetos globais que transformam a experiência do cliente. É fundadora e CEO do Instituto de Luxo e compartilha sua jornada com o marido, Dr. Flávio Albertotti, meu xará, e seus filhos, Bernardo, diretamente de Londres, morrendo de saudade. Partindo o coração de mamãe. Com 15 anos, e a Cecília, de 9 anos. Apaixonada também por desafios e aventura. Você imagina essa convidada fazendo snowboard, não, kitesurf não sabia. E wakeboard? Fica ligado, que também tem pergunta disso. E claro, seu fiel companheiro de 4 patas, Harry. Seja muito bem-vinda, Malu. Obrigada. Malu, nossa, você sabe de tudo. Pois é. A gente aqui, ó. Gente. Até do Harry. Até do Harry. Até do Harry. Harry é novidade, né? Tem pouco tempo, mas... Seja bem-vindo, viu, Malu? Muito obrigada. Bom, primeiro, pronuncie o nome da escola. École d'Hôtellerie de Lausanne. Ok. Esse podcast aumentou 35% do valor dele. Pois é. 35% do valor dele. Vamos lá. A Escola de Hotelaria de Lausanne, uma das escolas mais conceituadas para hotelaria de luxo. Pois, olha só. Suíça é um grande berço da hospitalidade de luxo, então...
Vale a pena a visita. Acho bom. Uma pesquisa de mercado Já vamos pegar umas dicas do vamos. lá. Malu, o que é luxo, afinal? Flávia, você sabe que essa é uma das perguntas que mais me fazem. E é uma pergunta que é uma pergunta difícil de responder, né? Porque o luxo ele tem uma vertente mercadológica, quando a gente olha para o mercado de luxo. Então, se eu te responder sob o ponto de vista de mercado, que é luxo? Luxo são produtos e serviços que eles têm toda uma estratégia desenhada e aplicada para atender uma classe no mais alto grau de exigência de consumidores, né? Então, existe essa visão mercadológica do luxo que a gente não pode negligenciar. Luxo é uma estratégia de negócio. É uma estratégia de posicionamento, é uma estratégia de marketing, é uma estratégia de vendas, é uma estratégia de produto, é uma estratégia de negócio. E existe o luxo que é o meu luxo, né? O meu luxo pessoal. Qual que é o meu luxo? O seu luxo não necessariamente ele tem a ver com um grande aporte financeiro. Você pode falar que o seu luxo é levar seus filhos à tarde para tomar um sorvete. O meu luxo é olhar a Cecília na ginástica, que eu nunca consigo. Então, o luxo, né, a percepção de luxo pessoal, ela tem relação com a sua satisfação pessoal. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam hoje, luxo para mim é tempo, né? Luxo para mim é poder deitar numa rede, apreciar o pôr do sol. Tem um tom de exclusividade tem, também, mas de uma né? realização muito pessoal. Mas a gente não pode esquecer que o luxo é uma estratégia de negócio, né? E é uma estratégia muito bem definida de negócio. Enfim, e o bom é que muitos elementos dessa estratégia, eles podem, né, ser utilizados por outros negócios, mesmo não sendo negócios de luxo. Isso é legal. Exatamente. Luxo é uma estratégia de negócio. Uma dica, né, que até esse ponto, às vezes a pessoa vê o tema, vê luxo, não, esse episódio não é para mim. Fica aqui, porque a gente já conversou um pouquinho nos bastidores daqui e tem tanto conteúdo legal que dá para você aplicar no seu negócio, do menor ao maior, principalmente relacionado à experiência do cliente. Né? Porque eu acho essa definição, eu anotei aqui, luxo é uma estratégia de negócio, né? Que agrega valor. Exato. Né? Então, eu acho que e aí, quando a gente fala em agregar valor, você pode aplicar em qualquer segmento. Né? Então, por exemplo, se você recebe muito bem uma pessoa, agrega um valor, né? Se aquele modelo de loja, por exemplo, o segmento, ele atua de uma maneira e você coloca um diferencial, um espumante na chegada, uma carta que você escreva à mão na saída, algo que gera valor, acho que começa a entrar nisso. Então, quando a gente fala de luxo, pode parecer distante, mas você tem uma cadeia, porque eu escrevi uma frase aqui que eu gosto, que assim, no luxo os cuidados são maiores, né? Porque, obviamente, você fica mais criterioso. Você pode pegar partes daquilo, você pode ir numa loja, por exemplo, de uma marca famosíssima, né, que tem alto valor agregado, e talvez tudo aquilo não seja aplicável, talvez, na sua loja. Mas um bom atendimento, né? Um cuidado, uma cadeira bem colocada, uma boa iluminação. Eu acho que a pergunta é, dá para colocar esse luxo em qualquer tipo de segmento? Sim, a gente faz muito isso. A gente atende diversos segmentos. E o luxo é isso que você falou, né? No luxo, o detalhe não é um mero detalhe, né? O detalhe, ele é fundamental. E na estratégia de luxo, você tem pilares, né? A gente falando agora dessa parte mais palpável, que você falou de uma experiência numa loja. Existem alguns pilares no luxo que eles codificam a marca para que ela seja percebida como luxo. Então, por exemplo, quando você entra numa loja de luxo, de fato uma loja de luxo, a ambiência, toda a questão da disposição dos produtos, a vitrine, né, o visual merchandising, poucos elementos, porém um elemento importante que é totalmente diferente do marketing mais tradicional, a gente coloca muitos elementos num visual merchandising. Então, tem algumas características muito específicas de posicionamento da loja no mercado de luxo que tem esses pilares. Quanto mais a gente insere esses pilares do luxo, mais as pessoas decodificam isso como luxo. E o que acontece quando elas fazem isso? Elas aceitam pagar um preço a mais. Então, todos esses pilares que a gente fala, que é o estético sensorial,
que é toda essa parte da ambiência das pessoas também, sabe, Flávia? Tanto na vestimenta, o que é o dress code, quanto na questão comportamental, quando a gente fala de boas maneiras, de etiqueta, de tom de voz, aí a gente vai para o pilar comunicacional, falamos sobre escolha das palavras, como apresentar um produto, gerando sonho, contando história, né, trazendo storytelling, trazendo o savoir-faire da marca. Aí a gente vem para toda essa questão da hospitalidade, como você recebe, o que você oferece, né, trazer um pouco de storytelling, inclusive, para esse momento. Então, todos esses códigos, tudo isso que é feito, né, eu chamo isso de inteligência estética das marcas, elas fazem com que, quando você entre num ambiente de luxo, você automaticamente adiciona um valor a mais àquilo ali. E esse é o VAL, que é o valor adicional do luxo. Quanto mais valor adicional do luxo você insere em um negócio, mais você ganha poder e potencial de precificação. Obviamente, dentro do seu segmento, né? Respeitando aí. Então, essa é a grande estratégia por trás desses códigos todos. Cara, essa definição é muito legal. Eu já anotei aqui sobre criar os códigos para criar valor. Essa parte do código muito. Essa parte é muito legal, né? Porque a gente fala, como que agrega valor? Aí a gente tem algumas... Mas se a gente desdobrar quais são os códigos que, ao ler, né, destrava aquilo, que destrava a excelência, destrava o exclusivo. Eu achei isso muito, muito legal. Anotei aqui, e tem uma coisa que é interessantíssima, né? Você vê como que você consegue passar alguns tipos de percepção dos códigos, né? Para um vídeo com poucos elementos. Cara, essa daqui para mim, e eu sou... A Flávia também, a gente é muito, não vou chamar de chato, a gente é muito criterioso com relação à parte estética do design, do logo, e é uma briga constante com a nossa equipe que está assistindo de marketing, eles sabem bem o quanto eu sou criterioso. Vem alguma coisa, eu falei, cara, isso aqui não está passando valor. Não é isso. A gente estava discutindo existe uma questão sobre valor, luxo, né? Você sabe que o marketing digital, você precisa inserir códigos do marketing de luxo. Existe uma estratégia, que é o marketing de luxo, né? Existe toda uma estratégia do marketing de luxo e você tem que aplicar isso ao digital. Porque o digital, ele não, obviamente, o luxo não nasceu no digital. O luxo foi uma estratégia criada para o universo físico, né? Não se falava. Sim. Então, o marketing digital, ele nasceu para um mercado muito mais tradicional, né? Muito mais de volume, né? De massa. Então, você tem que meio que luxurificar o seu marketing digital para você inserir os códigos do luxo. E é muito fácil as pessoas se perderem nisso também. Muito. Eu tenho clientes, não adianta você ter um produto... Da mesma forma que você se perde na loja, né? No universo físico também. Não adianta você ter um produto incrível. Você pode ter o melhor produto. Se você não coloca esses códigos, né? Você está querendo vender uma bolsa de alto luxo numa loja, numa rua popular. Você não vai vender. Porque o que precisa para o luxo? Precisa o reconhecimento desses códigos. Se eu pegar qualquer um de vocês, levo o Thiago para um hotel e eu coloco ele dentro do hotel, ele vai automaticamente me falar, esse hotel é luxo, esse hotel não é luxo. Exato. Só pela sua codificação visual. Exato. E você vai aceitar pagar menos ou mais pela diária. Sim, a gente tem uma experiência no Unique Garden. Sei. E é muito relacionado a essa questão que você disse dos códigos, né? Desde a recepção para você fazer o check-in, enquanto você faz o check-in, o que é que tá como eles te recebem. Da portaria. Do booking, né? Isso, da reserva. Ali, desde reservar, né? Reserva. E aí a entrada, a chegada, a forma como você é recebido. A gente já ficou em hotel tão ou melhor em termos de o tamanho do quarto, né? A gente pegou uma suíte ali próxima da piscina que a gente queria. Então, assim, o próprio tamanho do quarto, as condições, enfim, no geral, já pegamos algumas coisas, ou estruturas melhores. Porém, o toque da toalha, toda a questão da roupa de cama, o atendimento no café da manhã, a pessoa que observa, o storytelling que tem aquele lugar. Da entrada até o quarto, quando leva de carro, o storytelling. O que eles vão, você entra, eles vão contando a história, por onde foi criado. É extremamente emocionante. Eu, me emocionei muito. E aí,
todos os toques deles de uma sutileza que não tem igual, assim, né? Até o pós, né? O luxo está no pós, porque a gente chegou em casa, mais de uma semana depois, estamos sentindo saudade, sentimos sua falta. Eu recebi em casa, eu moro em Campinas, o hotel em Mariporã. Acho que por aqui. Enfim, dá 1h30, 2 horas de casa. Eu recebi uma cesta com os produtos colhidos da horta e alguns dos ingredientes que eles têm, eu tinha elogiado, eu recebi verduras frescas na porta da minha casa, num pós-venda. Você acha que o quanto a gente já falou desse hotel, o quanto a gente já indicou para amigos, para casais, em programas e tudo, porque como gera essa percepção de valor? Uma das estratégias que a gente utiliza, né, no posicionamento do luxo é o efeito contínuo. O luxo ele tem o antes, que é todo o processo de posicionamento, de comunicação da marca, enfim, de definição até da loja, né, do ambiente físico do hotel. A gente tem o durante, que é a criação dessa experiência real, onde você traz o storytelling, você traz as pessoas extremamente preparadas. Eu falo que treinamento no luxo é exaustão. É exaustão. É muito treinamento. É muito treinamento. É repetição. E a gente tem o pós, né, Flávia, que é o efeito contínuo. O que a gente faz para a gente manter essa memória tão positiva e tão envolvente, tão impactante no cliente, no pós-venda? Então, a hotelaria faz muito isso. Muitas marcas também fazem isso com eventos, ou, enfim, com algum presente para um cliente após a compra. Então, esse efeito de estar sendo sempre lembrado, né, de trazer sempre aquela sensação e aquela emoção muito positiva, memorável, né, e numa linguagem fácil de entender, luxuosa, né? Você sente um ato luxuoso a seu favor. Então, o luxo, ele traz esse efeito contínuo. Quando você acaba uma venda de luxo, você inicia, né, um processo de fidelização, um processo de encantamento que não acaba nunca. E me surgiu nessa questão da experiência, então vem como uma estratégia e todos esses códigos aplicados nesses pilares são confirmados pelo público, pelo consumidor. Exato. E aí, o que difere uma marca em que a gente pega aqui o JK, por exemplo, né? Existem marcas que a gente entra como da primeira vez e independentemente da roupa, obviamente se você está mais bem vestido, tem aquela questão, existe um julgamento, é impossível dizer que não por parte do vendedor, todos nós estamos julgando o tempo todo, mas existem marcas que têm esse elemento de luxo com uma simpatia e uma delicadeza. E existem marcas que você se sente invasor, quase não pertencente àquele espaço, assim, desculpe estar pisando no chão da sua loja, eu não vou fazer nada. É uma pena, né? O que, porém, continuam sendo marcas de luxo muito reconhecidas e extremamente consumidas. É uma estratégia ou não? Apenas... Existe alguma marca que não? A nossa estratégia é tratar o cliente com diferença. Não existe. Não é mais. Não é mais, porque... Mas hoje, já foi isso? Já teve isso antes, talvez? Talvez há muito tempo. Porque assim, legal. O que acontece antes, a gente tinha, mas antes mesmo, né? A gente tinha uma elite muito tradicional do luxo de consumidores. Era uma elite tradicional que tinha um estereótipo ali que seguia e o consumidor de luxo era aquilo ali. Hoje a gente tem uma nova elite consumindo luxo. A gente tem uma classe média importante que consome luxo. Então, o luxo não tem aquela cara, né? Claro que a gente tem, né, os clientes muito high ticket, que são muito poucos para as lojas. Mas hoje as marcas devem estar preparadas para criar uma experiência com a marca, independente da compra. Uma experiência com a marca. Se isso não acontece, tem uma falha de treinamento, né, tem uma falha de entendimento que hoje a maior estratégia de branding que existe para uma marca de luxo é a experiência. Porque a experiência, você cria o desejo mesmo que a pessoa não compre naquele momento. Ela vai pensar. O produto de luxo ele não precisa ser vendido ali. Né? Tem uma frase de um ex-head da BMW que eu adoro, é um americano, ele não está mais como CEO da marca, mas ele tinha uma frase que ele falava assim: se um jovem de 18 anos entrar numa concessionária, não comprar e for dormir sonhando com um BMW, eu fiz o meu trabalho. Incrível.
Que legal. Ele não fala assim, quando um jovem de 18 anos entrar no BMW ou numa concessionária, ele precisa sair com o BMW. A qualquer custo, feche um negócio, parcele, né? Faça qualquer coisa. Ele não fala isso. Que fantástico. Quero que você sonhe com o BMW. Porque o dia que ele puder, ele vai comprar um BMW. Ele vai realizar. Acho que talvez seja esse. Era uma pergunta que eu ia fazer da diferença do varejo tradicional para o de luxo. Olha, até agora acho que talvez essa seja aí a principal Thiago, diferença, ou tem mais alguma coisa que você vê? É uma das diferenças muito importantes, legal. Porque um produto de luxo, na sua essência, ele não pode implorar para ser vendido. Ele tem que implorar para ser comprado. Que legal. E como que você Você implora para comprar algo, você cria toda uma estratégia antes, né? Então, eu volto a falar. Você começa como? Na mensagem da marca, na brand message, que é todo o posicionamento, toda a sua comunicação com o mercado, suas campanhas de marketing. Aí a gente vem, né, para toda uma experiência real com o produto ou com o serviço, que aí pode ser real, quando eu falo, é a troca das mensagens, né, da experiência com o cliente, que aí pode até ser online também, mas precisa ter os códigos, até, né, a experimentação do produto também. Então, tudo isso vai criando desejo. Quando o cliente entra numa loja, né, todo o processo da venda de luxo, que é algo que a gente treina bastante para vendedores, que é a venda consultiva emocional, você tem que inserir a cada momento da jornada onde tem que ser dito algum storytelling interessante, qual o savoir-faire da marca que você tem que trazer, como você envolve ele, né, para ele já enxergar esse VAL, esse valor adicional do luxo durante esse processo da venda. Porque no final, Thiago, quando você vai negociar o preço, já está vendido. Sim, exatamente isso. Porque se você não gera esse valor, quando você passa o preço, né, o preço real do produto, e ele não tem esses valores percebidos, qual é a sensação que a gente tem? Não vale a pena. É como se fosse desconexo, né, do resto. Exato. Né? Vem um preço muito alto sem a conexão. Né? Eu tenho um gráfico que eu sempre apresento nos meus treinamentos, que é assim, a percepção do valor de um produto de luxo. Imagina um gráfico pizza, tá? Ele vem de 3 partes. A primeira delas é o valor de uso, né? A funcionalidade. Você quer ou não quer, né? Assim, você não compraria um relógio que não te desse as horas, né? Sem dúvida, pode ser um Rolex, o que for, não, mas eu preciso da hora, né? Exatamente. Então, tem a funcionalidade, tem o valor de uso daquilo ali. Aí tem um valor simbólico, que é o valor do sonho. Né? Que é tudo isso que você cria com essa estratégia. Que é aquele menino de 18 anos que visitou Exato. Então, você tem um valor da funcionalidade, o valor de uso, você tem um valor simbólico e você tem terceiro valor, que é o valor de troca. Esse é o preço. Agora, imagina um gráfico pizza, Thiago. Quanto mais você alarga a percepção desses 2 valores, o que você faz com a percepção do valor de preço? Automaticamente você diminui. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles aceitam mais o valor que você cobra. Então, qual que é o maior erro de uma venda de luxo, já que você fala tanto de vendas? Você vê em muitos mercados, por exemplo, mercado imobiliário, que eu atendo bastante. Você chega num imóvel de luxo, né, para conhecer, né, marca. Claro que o cliente está ansioso para saber o preço, todo cliente quer saber o preço, mas você tem que ter uma estratégia ali de gerar um valor, né, em toda a apresentação, desde a comunicação, ao momento o que ele chega, o que falar sobre o design, falar sobre a direção criativa, falar sobre a arquitetura, falar sobre o escritório de design que fez aquilo ali, falar sobre o lifestyle de quem vive ali. Você tem que saber envolver para, quando você chegar no momento da negociação de preço, aquilo já está muito mais aceito. Aí, muitas vezes, no mercado imobiliário, o primeiro contato que o corretor, né, o consultor de vendas, muitas vezes faz é, olha, o valor está tanto, mas eu estou com uma tabela de preço aqui, eu consigo falar com o meu gerente para dar um bom desconto para você, mas fechando até sexta-feira. Né? Nem falamos sobre preço, né? Quer dizer... Então, assim, exatamente, ele perde a oportunidade de envolver, gerar todo esse valor para que o produto seja, né, aceito com esse valor a mais que o produto de luxo tem. É interessante a jornada, né, do empilhamento de valores, né? Porque é óbvio, imagina, você está nessa sala, a gente percebe que é bonita. Quando a gente fala que essas paredes são assinadas por tal pessoa, eu já tenho
Quando eu sou recebido, né, por uma pessoa e eu sou recebido num belo ambiente, eu tenho um valor, né? Quando a pessoa, ela genuinamente, né, ela conhece você, se destaca, tem uma apresentação e a gente, né, tem a criação, tem um valor daquilo, né? Quando a cadeira tem, ele não sabe o preço, né? Como a gente fala, se você vai numa loja de bolsas, por exemplo, de luxo, você, antes de saber o preço, você já está acostumado, porque você vê no ponto, você vê a iluminação, você vê o design, você vê a roupa das vendedoras, como eles perguntam, a distribuição, você sabe, você vai somando, né? Agora, fecha o olho, abre a caixa, 1 milhão, né? Óbvio, né? Essa construção some. Exatamente, foi boa essa sua analogia. Essa construção, ela some. Você falou aqui dessas etapas, interessante, né? Em geral são as 8 etapas lá, né? Abordagem, planejamento. Como que funciona? Que eu vi que você elencou algumas. Como que funcionam essas etapas, por exemplo, de um atendimento do vendedor de luxo, que eu vi que você falou da abordagem, do storytelling. Tá, como que em geral funciona? Tá. Quando você fala a parte mais prática mesmo, isso, né? Quando, por exemplo, você vai treinar a equipe lá, como que você desenvolve isso? O que a gente faz com as marcas que a gente atende? A gente desenvolve um roteiro de experiência da marca. Então, a nossa consultoria, o Instituto do Luxo, a gente faz consultoria para implantar um modelo de experiência da marca extremamente personalizado sob medida para aquela marca. Isso, esse seu serviço, ele engloba, inclusive esteticamente? Inclusive esteticamente. Tá. A gente faz, inclusive, dress code, toda a parte da ambiência, seleção de aroma, de uniformes, música. A gente não executa tudo, mas a gente faz toda essa curadoria para as marcas. E a gente cria a experiência, porque a experiência física ela é extremamente importante quando você realmente quer posicionar muito no luxo, né? A ambiência, a gente sabe disso. E aí a gente desenvolve esse roteiro de experiência. O roteiro de experiência é isso que você está falando. É aquele passo a passo detalhado de tudo que a pessoa precisa fazer em termos de postura, de comportamento, de linguagem, de expressão facial, de capacidade de entender os elos emocionais do cliente, fazer aquela conexão emocional. Porque uma coisa que eu falo muito hoje, a gente não pode ter um script, porque o script ele engessa, e os consumidores eles querem autenticidade. Né? Então, eu vou atender um cliente de luxo, eu vou transmitir os códigos do luxo, eu vou transmitir a linguagem do luxo, eu vou transmitir o savoir-faire da marca, eu vou falar sobre storytelling. Se a Flávia atender, ela vai fazer tudo isso com a autenticidade dela. E tá tudo bem, para ser assim. Então, não é para ser um script repetido. Talvez você fale uma coisa antes, você traga uma história que... Existe uma metodologia isso, né? Existe uma Mas metodologia. Não o script, Existe uma metodologia. O que a gente faz muito é entregar, né, e fazer o treinamento das pessoas, o on-the-job training, desse roteiro de experiência, simulações, porque, como eu falei para você, é exaustão. E assim, às vezes é até difícil fazer os meus clientes entenderem isso, porque as pessoas às vezes acham que vão treinar um dia. Eu quero treinar minha loja para... Tá bom, a gente vai fazer o treinamento, mas a gente vai fazer um acompanhamento trimestral, a gente vai fazer... E nem sempre as pessoas entendem que o luxo é esse longo prazo. Precisa. O luxo é esse longo... Como que você precifica um produto de luxo, Flávia? Como que a Chanel chegou no preço das bolsas que ela tem hoje? Você acha que foi um dia... Foi longo prazo. Foi longo prazo, né? Posicionamento é longo prazo. E uma coisa importantíssima que eu falo também, Thiago, tanto o posicionamento quanto as decisões diárias, né, de ações, elas precisam considerar esse posicionamento de longo prazo. Por isso que vem a questão, por que a maioria das marcas de luxo que utilizam 100% das estratégias do luxo não fazem promoção? Porque a promoção é uma ação de curto prazo. Como que você vai ter uma estratégia de longo e uma ação de curto prazo? Então, a promoção, né, o sale, é um ciclo vicioso ali que muitas marcas estão, e às vezes é uma dinâmica que o mercado acabou cedendo por uma série de razões. O fast fashion chegou aí com produtos muito parecidos, né, em termos de design somente, mas não em termos de qualidade, valor e nada. Então, talvez tudo isso tenha gerado essa necessidade das marcas, mas não é definitivamente uma estratégia do luxo fazer esse tipo de venda mais apelativa, de promoção, de liquidação, de sale. Porque não agrega esse valor. Não, você perde valor. Exatamente. Você perde valor. Tirando esse empilhamento dos valores, né, para nós de cobrar, né? E aí o que o cliente fiel, leal da marca fala?
Poxa, mas espera aí, eu comprei. Aí você olha, a gente está numa crise no luxo agora, o mercado de luxo está numa crise importante. Qual uma marca que não para de crescer? Hermès. Chanel. Não para de crescer, não para de vender. As que mais seguiram a estratégia fidedigna do luxo. A de mais alto valor agregado no mercado de queda, é verdade. E você vê a Louis Vuitton. 20% da China ali, que é o coração do consumo. Que não está comprando nada. A China não está comprando nada. Mas olha, olha que é um baita de um ensinamento de todo segmento, né? Não existe algo que gera valor, algo forte, sem tempo. Não existe. Né? Você vê, olha como E as pessoas são ansiosas hoje. Os empreendedores são ansiosos, eles querem o resultado. E quer margem com curto prazo. Não dá, é que a gente falou, é bem colocado. O desconto é uma ferramenta de curto prazo. É uma estratégia de curto prazo. Sei, ou promoção, quero vender até o final do mês. E você educa mal o consumidor, porque fica esperando. Bom, eu espero para comprar em determinada marca. De fato, tem marcas que eu faço isso, porque eu sei qual é o risco que eu corro daquela peça específica do meu tamanho não ter. Mas tudo bem, não era minha peça, perfil, desejo. Né, mas assim, eu só vou comprar se for algo muito desejo, senão deixa lá, vai estar com 50%, 60%, 70%. E olha como é, só para completar, olha como é contraditório, né? Só reforçando. Você está educando o consumidor para um preço, para um valor do seu produto acima da precificação de mercado normal. Você está falando, eu sou luxo. Então, você vai educando o seu cliente, gerando todo o valor para ele aceitar esse preço aqui. Aí depois você fala para ele, não, agora tá metade. Corta na raiz, né? Exato. Corta na raiz. Você entendeu? Você pede um valor consistente. O luxo precisa ter consistência. O luxo precisa ter essa perenidade, né? Esse longo prazo. E é interessante isso, quando a gente não sabe o que está nos bastidores da marca. Eu fico muito curiosa, né? Tem uma marca de moda feminina, né, bem conhecida, e enfim. E ela, por muito tempo, não fez. Nunca teve liquidação dessa marca, nunca teve nenhum tipo de sale. Então, assim, eu queria, ou ia levar mais um tempo para comprar, ou enfim. E aí, desde que começou a ter, passou a ter um volume muito grande de pessoas, né, a ter acesso, eu esperar determinados momentos do ano para fazer a compra. Aquele desejo gigantesco que eu tinha naquela marca, eu não tenho mais. Eu espero a promoção. Eu espero a promoção. Olha como mata, né? E tirou um tom de... qualquer hora eu compro, agora eu não preciso. Daqui a pouco... Antes era, nossa, eu vou ter que dar um jeito de comprar isso aqui, né? Vou ter que... É muito doido. E, mano, você vê que é uma coisa, como eu faço aí 100 palestras por ano há uns 9 anos. E talvez o assunto que mais pedem para tratar é com relação ao desconto, para a equipe comercial. Mas você vê que boa parte do desafio do desconto está atrelado ao posicionamento da empresa. Então, o gerente pede para que não dê, mas todo o entorno não gera valor para cobrar mais. Aí, claro, fica nas costas do vendedor, né? Que é o que fica. Mas todo o entorno, esses códigos não são colocados na empresa, né? E aí fica a briga pelo preço. E esse entendimento de valor ele é construído com o tempo. Então eu falo para todo mundo, se você quer trabalhar com margem, e aí eu entendo um pouco disso, porque hoje, né, no nosso segmento a gente é o que cobra ter o valor maior. Então eu imagino que todo mundo que liga pra gente, todo mundo tem 3, 4 outros orçamentos mais baratos. Todo mundo. Então a gente meio que conviveu com o barulho da objeção de preço, né? Mas e a gente tem uma certa construção, a gente está há muitos anos, né? Mas nessa área há tempo fazendo, então vai gerando. Mas chega lá na ponta, você tem que relembrar, o storytelling tem que entrar, por que a gente cobra esse valor, né? Então tem todo esse trabalho acontecer. Você vê como não é da noite para o dia. Eu vou pegar um grande exemplo. A Mercedes. A Mercedes, ela, há pouco tempo, ela colocou ali 20%, 25% a mais de preço. Se você olhar para os principais concorrentes, BMW, Audi, eu acredito... não sou o maior especialista, mas eu vejo um pouco de diferença da Mercedes de acabamento, enfim, mas às vezes é uma questão pessoal, né? Mas não tem uma grande diferenciação. Mas o que aconteceu? Isso leva um tempo. As vendas da Mercedes no Brasil despencaram, né? Você vê Audi, BMW com vendas altíssimas. Então, a Mercedes ainda vai, mesmo sendo a Mercedes, ela vai levar ainda um tempo de empilhamento para as pessoas entenderem por que 20%, 25% disso. Então, para quem está escutando a gente, vê que é possível, né? Mas primeiro, muita exaustão
dos códigos. Eu achei essa parte dos códigos, eu vou até pedir para colocar, depois eu anotei aqui na legenda, porque eu achei assim fantástico. Porque quando você olha ele assim, como você fez, a gente começa a entender. Eu falei, opa, peraí, realmente é ambiência, disposição, poucos alimentos, vestimenta, o storytelling, né? Qual que é aí tem o produto também, que é extremamente importante. Claro, chega lá, o produto tem que ser de confirma. alta qualidade. Mas você vê produtos muito semelhantes de qualidade. Um exemplo, como eu dei de carros aqui, o quanto que um outro consegue colocar de diferença de valores. É claro que o produto, mas muitas vezes eu sei que alguém comentou sobre o relógio, né? Aí alguém comentou que dava um relógio de luxo, mas não está funcionando. Algum de luxo, né? Aí ele falou, e aí foi um comentário muito legal. Eu falei, então, mas para ter um relógio desse aqui, o tempo já para mim não tem tanto valor como tem para você. Puta, olha, mas eu falei, porra, mas pensa uma surra gostosa de levar. Eu nem sabia que ele tava... Eu achei fantástico. Ele falou assim, aqui eu não preciso olhar tanto para cá, né? Cara, eu achei fantástico disso, né? E eu só vou colaborar com a história de como criar coisas de valores leva um tempo e é exaustivo, né? Leva tempo. E muita gente desiste, né? Desiste. Porque também tem o lado do empreendedor, de dar conta, de sustentar uma empresa, de dar conta dos funcionários, de dar conta de todo o contexto. Mas dá para ir criando esses códigos dela, que eu achei muito legal, porque você vai fazendo por código. Você não vai colocar todos os códigos de uma vez, né? Fica 10 anos até criar. Tem códigos, inclusive, por exemplo, o próprio atendimento, né? Você treinar, você ter essa forma de falar sobre o produto, essa construção da narrativa mais interessante para o seu produto, para o seu serviço, isso aí não requer nenhum tipo, não é uma ambiência, que a ambiência requer um investimento, você tem que fazer reforma. Mas tem muitos elementos desses códigos, das estratégias do luxo, diversos elementos você pode implantar sem um grande investimento. E vai agregando valor já, né? E agrega valor, né? né? Então, no mínimo, você se diferencia da sua concorrência. Sem dúvida. Você se diferencia, porque tem muitos produtos que realmente eu não trabalho, que vocês, né, talvez atendam mais do que eu, mas que são produtos extremamente funcionais, que a decisão é preço. Um produto em que a decisão é preço... E depois eu vou te contar uma história interessante de um cliente que a gente atende que conseguiu se diferenciar. E é um produto commodity. Mas o que eu quero dizer, quando você consegue, né, inserir alguns elementos, mesmo concorrendo para o preço, você consegue ter um diferencial. Sim. Porque a pessoa vai ter uma experiência na tua marca que ele vai olhar para o concorrente do lado que vende com o mesmo preço e ele não vai ter, ele vai preferir comprar onde? Com você. Aí você começa a ganhar o quê? Um pouquinho de poder de precificação. Porque daqui a pouco você consegue cobrar um pouquinho a mais. E as pessoas aceitam pagar. A gente tem que ter medo. Claro. A gente tem que parar de ter medo tá só no preço, de cobrar o valor do nosso... Sabe? O do medo. As pessoas têm medo de cobrar. Mas tem vendedor de luxo que tem medo de passar preço. Tem. Isso era Deixa só ela contar qual que é a história. Então, o que eu estava falando de commodity, né? A gente tem um cliente, um grande cliente nosso, que é uma indústria de energia. Uma commodity, de gás. De gás. Olha que interessante essa história. O CEO dessa empresa foi num cliente nosso. Chegou nesse cliente nosso e adorou, né? Uma rede, tem no Brasil inteiro e tal. Adorou, ficou encantado, chegou dentro da empresa e falou assim, olha, eu quero que a nossa empresa tenha esse tipo de serviço. Que legal. Mas você estava numa marca de alto luxo. Não, mas eu quero. Vende gás? Vendi gás. E aí, para mim foi um super aprendizado, né? Imagina, nunca tinha... E aí, eles ligaram lá para o Instituto do Luxo, entraram em contato com a gente. E quando entraram em contato, eu falei, mas será que é a gente mesmo? Não, é a empresa tal, de energia e tal. Eu falei, tá bom, vamos conversar. 3 anos seguidos a gente fazendo projeto com eles. Fizemos um projeto de implantação dos códigos do luxo, só que a gente criou uma narrativa muito mais simples. Obviamente que nem todos os códigos podem ser inseridos, como, por exemplo, esses códigos visuais, nem todos a gente consegue, mas o comportamento, a conexão emocional com o cliente, a atenção excepcional aos detalhes, tem muito dos códigos do luxo que a gente inseriu e eles tiveram um aumento de NPS. Eu estava conversando ano passado, que a gente fechou ano passado com o pessoal da empresa, é incrível. Então, muitas vezes só o relacionamento, a forma das pessoas se comportarem,
né? Você pode vender qualquer coisa, né? Você pode vender uma caneta que tem igual A própria vestimenta, uma vestimenta, né? Que você pode mudar um detalhe. Exato, você pode mudar um tom de voz. Você pode mudar as palavras. Vou conectar ela com o natalino. Nossa, Ele tem uma indústria de gás muito grande no Rio de Olha. Janeiro, muito, e ele é um cara assim muito, GLP. né? GLP. Ele é GLP, muito, né? Ele é muito, Muito legal. Eu aprendi tudo de gás. E Pronto. ele tem... Não sabia nada de e gás. ele é o rei da experiência. Não, ele é o rei da experiência. É? Ele vai amar isso. Não, eu vou conectar. Ele vai amar. Ele vai amar. Ele é o rei ele gera experiência para o casamento dele. Sim, foi incrível. Ele casou agora lá no Copacabana e fez a jornada toda para as Olha. pessoas. Foi incrível. Tudo, a festa, a chegada, a saída, os quartos. Tinha todos os elementos da valores nossa. Será que é? Eu tô todos pensando, os será que ele já códigos. conhece? Será que essa empresa não é? Eu acho que não Depois sei, eu vou quem conectar. sabe. Muito E tem bom. segmentos, né, que nem uma borracharia. por É exemplo. uma multinacional, ela é holandesa. Ah, não. legal. Esse é do Rio. Mas Não, eu vou conectar. E o legal é que você pega uma borracharia, né? Eu tive a experiência de uma pequenininha, não uma grande, mas uma pequenininha, que eu cheguei, primeiro estava tudo extremamente limpo, furou o pneu, e aí uma salinha deliciosa para ficar, um café fresquinho, uma mesa para trabalho, para trocar um pneu, e num lugar muito pequeno, né? Então, assim, né? Não Como estou é falando de possível, uma né? grande... E inclusive para serviço também, né? Que as pessoas às vezes acham que o luxo não é aplicável ao serviço, né? E é aplicável ao serviço. A gente atende muitas marcas de serviço. Tem um caso legal. Então, a gente, por exemplo, laboratório. O que você faz no laboratório médico? Você faz ressonância, né? Você faz exame de sangue, né? Você faz Baita lugar tudo que de todo mundo experiência. faz. Não é um... Você vai... Ninguém vai mal, ninguém vai lá para feliz, né? Ninguém vai Mais ainda feliz. experiência. Ninguém Eu vai adoro. feliz. O que Esse fizeram laboratório, que é o cliente nosso, eu posso até falar, porque a gente tem uma parceria que é o Alta Diagnóstico. Você entra no Alta, parece que você está entrando no hotel 5 estrelas, né? Porque desde o manobrista, até o segurança, a recepção recebe você pelo nome, alguém te acompanha até a sala. Você tem o Alta Café, que é uma experiência de café incrível. Então, você tem ali O Flávio vai querer fazer isso. não, Você quer vale ir, a pena, né? vale a pena se conhecer. Você faz tudo isso para fazer uma ressonância, como qualquer outra. Porque, né, a ressonância produto vai fazer né? ressonância, Claro que ressonância. a equipe Claro, médica tem tem, né? Tem a Mas qualidade, quando né? você insere esses elementos, a sensação de bem-estar do cliente, ela é absolutamente elevada. E quanto mais sensação de bem-estar, mais ele fica no local feliz e mais memória positiva. Ele sai dali, mais ele quer voltar. Muito legal. E o indicador, ou quais indicadores assim que vocês, o NPS talvez seja o O principal? NPS, Qual da que vocês- maioria dos nossos clientes é o NPS. É o NPS. Se está valendo a pena ou não ali, seria o... Exato. Ele Mas tem está que medir, andando, né? Tem que mensurar, claro. Para o quem não NPS. sabe, Ah, o acredito, NPS, tem verdade. muita gente que não sabe que é o Net Promoter Score, que é justamente quando você recebe aquela avaliação de 0 a 10, quanto você indica essa empresa, quando você avalia, né, a loja, experiência, né, a que experiência, enfim, qualquer um laboratório jornada, como né? esse, como você avalia a média ali das pessoas que respondem, é o ponto que de vai indicar, dar, né? numa classificação entre promotores, distratores. E é impressionante, Neutros. Manu, como as pessoas não escutam clientes, né? Eu faço muito a pergunta sobre NPS, né? E geralmente fala com donos de empresa. E assim, em geral, é 5% ou menos. E eu faço muito evento, então o nosso universo é muito grande de pesquisa. Em geral, é menos de 5% das empresas que usam uma ferramenta. Porque se não usa NPS, é difícil você usar uma outra. Porque NPS, ele, em geral, principalmente na primeira, é a mais acessível, é a mais simples de fácil, mais implementar. usada, né? E em geral, aí se não usa outra. Menos de 5%. Então eu falei, se você não tem algum tipo de metodologia para medir a satisfação, Você é faz. porque você não está nem aí para o cliente, né? Eu acho que talvez seja isso, né? A gente O não NPS, ele te dá... Eu acho muito positivo do NPS, porque ele te dá o teu índice de promotabilidade. E o que mantém uma marca perene no mercado é o quanto as pessoas falam dela, né? Falam bem dela. Falam bem, exato. Porque não adianta ser neutro, não adianta tirar um 8, você tem que tirar um É, 9 não e um vai- 10. Falar complicado. bem. Então ele isso já sobe muito a régua de... Só é promotor quando é 9 e 9 ou 10 10, né? a nota, né? Então, quando você gosta muito de um lugar, é importante você dar 9 ou 10, porque significa que você
tende a indicar esse lugar verdadeiramente, espontaneamente, em algum ambiente, quando alguém te pergunta, quando você vê uma oportunidade. Né? Você vai indicar promover e consumir a marca e voltar nela. Né? Mano, só do NPS antes, em geral, nesse modelo, vocês colocam, se remuneram de algum tipo de bônus para a equipe de NPS? Porque eu vejo nos Estados Unidos tem um movimento muito... Para a equipe dos clientes? Isso, exatamente. Né? Porque nos Estados Unidos eu sei que é muito forte a questão de os bônus, principalmente no varejo, linkado com o NPS. Então, assim, cai muito, lembra, né? Que tinha na época. Então, assim, como alavanca, como cai muito, tem um indicador muito forte para a premiação. Muitas vezes os clientes nos procuram já com a meta de NPS. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que a gente está falando... Você defende isso, né? Faz parte muito, do seu... De muito. remunerar não, da remuneração. Aí eu acho que é a política de cada empresa. A gente não entra tanto nessa parte enfim, remuneração do vendedor, sabe? É uma parte que a gente não tem trabalha essa... OTS, não trabalha, é mais vocês, né? Que conhecem Chama esse negócio. Se quiser me ensinar, pode falar aí. Mas eu vejo, Thiago, que o NPS é um indicador de clientes grandes empresas usam. Talvez empresas menores não as usam. Menores, muito pouco. Não usam. Muito pouco. E não é uma metodologia difícil, né? É uma metodologia muito simples. E hoje em dia tem plataformas, mas sabe o que muito simples. A questão do NPS que eu vejo é você completar o ciclo dele. Porque você tem as ações depois, você tem as melhorias. Isso daí. O que você Não faz adianta só medir. Não. Eu tenho um indicador aqui, ó. Ok. Eu tenho mas promotor, olha, eu tenho hoje, neutro, eu tenho detrator e tá tudo bem. Isso não é só uma questão do NPS, né? E muitas empresas, NPS isso é o que eu bato bastante com a equipe, que a gente tem visto um movimento maior das empresas em geral de levantamento de dados. E acaba verdade, aí. Bem lembrado. Então, não só NPS, mas eu estou olhando, né? Eu fiz uma reunião com a minha equipe semana passada mesmo. Eu falei, a gente está com todos esses indicadores de sucesso do cliente. E o que eu estou fazendo com isso? E aí, por exemplo, né, a gente está lá. Esses bem aqui são os cursos mais assistidos. Legal, é o mais assistido. E o que isso significa? O que eu faço com isso? O marketing está sabendo disso, as outras áreas estão sabendo disso. Essas pessoas que concluíram esses 3, elas têm a mesma jornada, porque agora é a hora da gente entrar para o sucesso e falar, legal, você já cumpriu essa etapa da jornada, que tal se você fizer tal ação? E aí, é o tempo todo na exaustão da equipe e, na maioria das vezes, do próprio empreendedor, do gestor, de pegar o dado e trabalhar. Porque se você só levanta o dado, você tem um problema maior, porque você está dedicando tempo da equipe para levantar e não fazer nada. Mas eu tenho essa mesma conversa com a minha equipe. A gente tem uma reunião estratégica toda sexta-feira e às vezes vem indicador para mim. E o que a gente vai fazer com isso? Aí. Porque antes era olhar para o indicador e olhar para ele. Pronto, aí, ó, temos o indicador. E agora, o que a gente vai fazer com esse indicador? Quais as ações que a gente vai tomar? O indicador é uma fotografia, né? Legal. Então isso é importante você despertar nas pessoas, né? Legal. E a melhoria vem da ação, não comparativo também, né? Porque às vezes a pessoa está olhando aqui, tá ótimo, mas compara com semana passada, semana retrasada, o mês, o ano, no mesmo período. Ele caiu. Então, assim, era 9, agora tá 8. Mas 8 ainda tá bom. Tá, mas a gente sempre foi 8 e era 6, 7, subimos para 8, ou a gente era 10 e estamos... Então, né, isso entra... E aí, falando dessa parte de treinamento e trazer essa consciência, um passo antes, né, que é a dor que a gente vem falando em praticamente todos os episódios, a seleção dessas pessoas. Como existe, não sei se vocês fazem esse trabalho, mas existe um perfil mais indicado para trabalhar com o luxo? Nos pedem muito esse serviço, mas eu confesso que a gente ainda não tem essa vertical. Quem sabe um dia... É um desafio, né? Vocês fazem isso? Desafio. Não, para outros não. Para a gente já é bem desafiador. Bem desafiador. Eu sempre falo que, assim, eu não tenho essa estrutura, mas se eu fosse falar sobre algumas habilidades, né, que eu observaria ao contratar alguém de luxo, alguém pro mercado de luxo, eu começaria muito pela questão comportamental. Porque o que ele vai aprender sobre o produto, sobre o storytelling, sobre as estratégias de vendas, é mais fácil da empresa ensinar. Agora, essa questão do comportamento, claro que assim, isso tem que ter muito a ver com a mensagem da marca, tá? Se você tem uma marca clássica, procura pessoas que tenham
um comportamento mais calmo, um comportamento um pouco mais comedido, que tenha um pouco mais, né, de traços ou de até visualmente que transmita esses valores da sua marca. Senso de detalhe é algo importantíssimo, Flávia. Porque o luxo, a pessoa não tem detalhe, passa, assim, uma xícara trincada chega para o cliente. Isso não pode acontecer no mercado de luxo. Você não pode servir um café com uma xícara trincada. Então, o senso de detalhe, a capacidade de observar, ela é muito valiosa. E aí vai desde a questão da ambiência dos objetos, quanto observar o cliente, entender o que é explícito e o que não é explícito, porque o cliente traz muita coisa que não está explícito. Muito. A forma dele olhar para o objeto, a forma dele falar daquilo ali. Às vezes ele se interessa por uma coisa muito específica e o vendedor está no discurso dele ali, que não tem nada a ver com o que o cliente está olhando. E o senso de detalhe traz isso. O bom senso, que você falou, que é algo difícil. Então, eu diria que o estético, sensorial, condizente com a marca, claro. O senso de detalhe, a linguagem é muito importante, o português. Isso aí, né, a pessoa conseguir construir uma linha de raciocínio, conseguir se expressar, porque ele vai lidar com clientes com uma exigência, um repertório de vida muito alto. Então, claro que ele não precisa ser, né, mas ter um mínimo de uma fluência ali para conseguir envolver aquele cliente em uma narrativa, ter a capacidade de pegar essa narrativa, que é um pouco mais complexa no luxo. Porque eu imagino para o varejo, né, pensando aí em grandes marcas, eu lembro que uma gerente de uma loja de luxo que a gente foi fazer uma compra, ela falou... Nossa, você tá muito legal com a sua esposa. Tá. Porque eu sou um anjo. Você tá eu tô de jaqueta, não dá para ver as asas, mas... É um anjo, não posso reclamar. Mas sempre pode melhorar. Eu também acho. Tem nada de poupar, né? E se você tiver dúvida do que comprar, temos uma consultora vou fazer oficial. questão de fazer isso para você. Porque eu tenho uma habilidade incrível que é errar presente. Poucas pessoas no mundo conseguem errar tanto presente igual eu. Você não vai. Na pegar próxima vez que você me falar chama, assim, eu vou comprar o presente da Flávia com você. Eu tenho alguns contatinhos. Obrigado, eu bons, gosto obrigado. dos vendedores daqueles que você gosta. Mas, enfim, ela contou de um episódio, né, que chegou uma pessoa para comprar uma bolsa e aí ela falou, quando ela falou o valor da bolsa, aí fez todo o storytelling, uma excelente, ela era gerente já, mas ela contando quando ela começou, a vendedora. Aí ela falou que a expressão da cliente foi... Não acredito que esse valor. E ela ficou, ai meu Deus, né? E agora, começando a carreira, o que é que eu falo? E ela ficou ali, aí ela deixou um tempo, a cliente respondeu, gente, se eu soubesse que era tão barato, eu tinha vindo antes. Meu Deus, nossa, eu vou levar com certeza. Ela, ai, que alívio. Mas ela falou assim, pra mim, a primeira reação foi realmente absurdamente caro. Porque ela falou assim, o meu salário do ano não daria para pagar a compra que ela fez naquele dia. E ela falou, hoje ela é gerente, ela falou, mas... Para eu transpor essa barreira, e hoje, para eu transpor essa barreira para os meus colaboradores, ela falou, para mim é difícil. Uma pessoa que vem de ônibus, que vem de uma periferia, que vem de uma condição difícil de vida e tudo, e olhar uma pessoa comprando uma bolsa de 20, 30, 60, 70 mil reais, assim. E aí ela falou, treinar para isso, e aí eu lembro que ela não usou o termo exaustivo, ela falou assim, é incessante, é o tempo todo, é o tempo todo. Porque ela falou, treinar o olhar num tom de, sim, é diferente. E aí, como é que vem esse treinamento? Isso, você sabe que isso é um grande desafio para muito vendedor de luxo. Você coloca a sua carteira como a medida do que o cliente vai pagar. Porque para ele é caro. Esse é o maior erro que você pode cometer. É caro para você ou para ele. Mas não importa. Se você está vendendo, se o cliente chegou ali, ele chegou na sua marca, ele sabe. As pessoas hoje não são assim desavisadas. As pessoas sabem o que querem. A gente tem uma pesquisa que as pessoas hoje, quando tem o primeiro contato com o vendedor, já tem mais de 80% das informações que precisam para tomar a decisão. Exatamente. Ele só precisa do storytelling, ele só precisa ser convencido, ele já sabe o que ele vai pagar. A história. Ele sabe o que 80% do valor de um produto de luxo é storytelling, alguns estudos indicam isso. Então ele precisa... A primeira coisa que eu falo para o vendedor, quando a gente treina a equipe de vendas, é isso, gente. Não é a sua carteira que vale. Ah, mas esse produto é muito caro. Para quem?
Porque se você achar caro, todo cliente vai achar caro. Se você não souber passar o valor desse produto, todo cliente que entrar na sua loja, ou no seu estabelecimento, ou no seu serviço, se você for médico, se você for, né, enfim, qualquer serviço hoje você pode precificar ele acima, mas você tem que gerar esse valor percebido. Você tem que gerar esse valor percebido. E quando você fala o preço, você simplesmente para e sorri. Comunica. Perfeito. E você dá um tempo, dá aquele segundo, sem ansiedade. Você não pode falar, olha, o valor é X mil reais, mas olha, a gente parcela em 10 vezes. E depois a gente, se você quiser, eu até falo com a minha gerente, calma, né? Ele está digerindo aquilo ali, olha, o valor é tanto. O valor não é o mais importante. Não deve ser. E não gera essa ênfase assim no valor. Porque se você só apresenta o preço como algo, né, impactante ali, o que acontece com aquela esfera que eu falei? Ela aumenta a percepção de preço. Então, o preço é só mais um valor do produto. Tem o valor simbólico, tem o valor de uso, tem o valor emocional. O preço é mais um, que é o valor de troca. Tão somente o valor de troca. Mas é difícil as pessoas... e você sabe que, às vezes, eu já atendi marcas que contrataram excelentes vendedores de marcas mais comuns, excelentes, e que não conseguiram vender luxo. É difícil. Excelentes. Eu atendi uma marca de sapatos internacional que contratou a melhor gerente de uma marca de sapatos brasileira, em um mercado mais classe média, ela não conseguia performar no luxo. Não conseguia performar. Por quê? Porque não entende essa geração de valor. Então, é uma conduta diferente, é uma aceitação, é uma formação que você falou, sabe? Porque a pessoa Flávia? não tem a vivência, né? Quando ela tem, ou ela teve algum contato... Eu acho que é muito difícil você a- trabalhar mas o você livro de experiência e não passou. Mas você sabe que hoje, talvez menos, porque as pessoas têm tanta informação, Hoje, sim, Thiago. eu acho que com a internet. Às vezes você pode nunca ir no Paris Fashion Week, você sabe tudo o que aconteceu no Paris Fashion Week. Não, mas, por exemplo, sabe quem desfilou, que sapato usou, que roupa usou, quem tem estava, onde acesso. que Se foi. você não tivesse tem lá acesso antes... a tudo. Você pode conversar de igual para igual, sem ter ido. Tem muita gente que faz review do Paris Fashion Week sem ter ido lá. Sim, Só de pegar as muitas, informações. muitas. Então, você pode se informar. Isso é uma coisa que eu vejo também. Vendedor, às vezes, não quer estudar. Não sei se você vê isso. Não quer estudar. Assim, quem faz é e luxo exceção pra você da exceção. estudar, né? Porque como você... Vou voltar aqui no termo que a gente mais falou, né? Se tudo é essa repetição do treinamento, o de luxo mais ainda. Por quê? Porque aquilo que a gente falou, né? O luxo, os cuidados do luxo são maiores. O olhar, o detalhe cansa, assim, né? Porque são pequenos. Se isso não for cultural... Você não chega... A gente estava falando com o Álvaro, né? O Chocaíra aqui um pouco antes, sobre quem empreende, né? Ele chega no restaurante, ele olha e fala, cara, quanto que é o metro quadrado aqui no Itaim? Cara, 9, deve ter umas 10 pessoas lá na cozinha, cada um deve ganhar 3 e pouco. Aí você começa a fazer, né, o custo, nossa, assim, 11 meses, o ticket médio deve dar uns R$400. É meio que natural. Por quê? Porque você está 10, 12 anos olhando para o seu negócio todo dia com isso. E o luxo é isso, né? São os cuidados. Se você não estiver todo dia repassando, batendo e tal, e o vendedor não tem. E aí, quando eu entendo vendedor, eu vou deixar claro de novo. Vendedor culpado porque não tem, porque o acesso à informação hoje é muito barato, alguns dias até de graça. 2, quem é dono da empresa, né, os empresários, não tem a cultura, né, de treinar vendedores. E 3, não tem a cultura de educar vendedor. Porque uma coisa é você fazer um treinamento. Treinamento é um evento. Exatamente. Ele não é educação, ele é um evento. Ah, treinamos. Isso é um evento. Isso não forma a pessoa, principalmente no mercado onde tem tanto detalhe. Né? Então... E, em geral, é melhor remunerado um vendedor de luxo. Acredito que sim, né? Porque Um produto é menos volume, sim. mas em termos, no percentual, Sim, uma sim, venda que sim. ele faz. Até pra buscar o acaba perfil sendo- também, né? É mais exigente. Acaba sendo. É mais exigente, mas Eu imagino ali no JK para achar vendedores, né? uma numa- Tiffany, uma Não, Cartier. não, imagina, porque né, até ali entre eles mesmo, ou lojas ainda. Pega do outro. É um Mas baita desafio. eu falo que é. o sucesso de um vendedor de luxo não é uma venda, né? É a carteira de cliente que ele tem. Sim. Porque se ele consegue... Por isso que, assim, a venda de luxo, ela não acaba quando o cliente sai da loja.
Ali começa um relacionamento que você tem que fomentar de várias formas. E aí tem estratégias de relacionamento com o cliente. Aí a própria loja proporciona, mas aí tem muito o papel do vendedor, muito mais até um consultor. Sim, né? exato. Então, tem consultores que eles são tão habilitados a isso, eles são tão embaixadores de marca, que os clientes muitas vezes vão comprar em outra marca e perguntam o que eles acham. De tanta confiança. Olha, que legal. E joalheria acontece. Olha, eu vou comprar essa joia e tal aqui, o que você acha? Que legal. Então, acontece disso, né? De você enxergar a pessoa como um consultor. E são pequenos detalhes de lembrança, né? A gente tem uma marca que eu gosto muito e eles mandam mensagem para o Thiago perto do Dia das Mulheres, no meu aniversário, faz um trabalho Natal. incrível. E o tempo todo, além dos eventos, chegou novidade, né? A gente teria ido mais 2, 3, 4 vezes depois, se não fosse nem esse lembra, trabalho porque do, é muito o trabalho oferta, do vendedor. né? Eu, por incrível que pareça, não gosto de ir ao shopping. Não gosto. Então, assim, e não é uma marca que está na minha cabeça de redes sociais, não é uma marca que eu vejo influencers usando tanto, né? E entra num comparativo de valores de duas joalherias ali de mais ou menos a mesma... o mesmo custo aí de compra e e aí entra o valor, porque uma delas para eu comprar por WhatsApp, que para mim é a maneira que mais funciona, me disse que não tinha como, e para eu olhar no site, eu mandei a mensagem, até contei isso em outro episódio, mandei uma mensagem, olha, estou precisando disso, olha no site, e tudo que tem no site, você pode me mandar aqui, praticamente tudo que tem lá a gente tem em loja. Ok. Parecia combinado. No mesmo dia, no dia seguinte, essa marca que eu costumo consumir me mandou. Oi, Flávia, querida, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas ela já tinha me pedido autorização para mandar mercadorias. Olha o que chegou, é a sua cara. E aí me mandou um colar cheio de brilhos, não sei o quê. E fez o vídeo no detalhe. E você vira assim, usa assim, assim, assim. Aonde que eu vou comprar? Lógico, eu nem olhei a diferença de preço. Do valor ali estava muito maior, o valor adicional do luxo. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão da crise do luxo, o que está acontecendo com o comportamento do consumidor que está trazendo isso? É uma mudança de consumo, do perfil? Uma crise global, né? O que eles estão mais atribuindo o luxo é a China, né? É uma questão mais econômica mesmo. O consumidor de luxo, hoje, é como eu falei, a gente tem a elite consumidora de luxo, que essa elite não para de consumir, essa elite consome mesmo, e a gente tem outras elites consumidoras de luxo. O luxo ele teve uma expansão importante a partir da década de 80, quando veio, inclusive aqui para o Brasil, 80, 90, a gente começou a receber algumas marcas de luxo. Mercado, né? Comecei em 90. Mas ainda tem um público muito sensível, né? Que é um público que qualquer restrição ele para de consumir. O que eu vejo, hoje de manhã eu estava lendo uma parte do Financial Times que só fala de luxo, e as marcas estão tomando várias ações, desde ações mais imediatas, como, por exemplo, você começar a fazer mais campanha em cima de produtos de entrada, porque você sabe que os teus produtos mais de maior valor agregado talvez não saia nesse momento, mas entrar com cintos, com, né, com, enfim, sapatos, com esses produtos mais de entrada. Isso é uma ação também. Algumas marcas, talvez aí uma decisão mais estratégica não tenha sido tão a curto prazo, mas de sair um pouco de negócios que talvez não sejam tão... Por exemplo, você vê a Louis Vuitton saiu agora, né? Vendeu a parte dela da Stella McCartney. Então, você vê algumas ações das marcas buscando resgatar esse core de negócio mais importante para eles, e com esperança de que o mercado chinês volte a consumir. Ao mesmo tempo, as marcas investindo bastante no mercado americano. O Brasil, por incrível que pareça, a gente não teve a queda, a gente teve um crescimento até no luxo, e a gente tem uma perspectiva de crescer de 5% a 8% agora nos próximos anos. Então,
a gente continua, né, Lutando consumindo. contra a maré. Exatamente, né? É bem Brasil, né? Você não É a sabe o cara motivo, do Brasil. simplesmente a gente faz A diferente. gente não vai, não. É, lutar, né? Você Não vê, movimenta. a China teve uma queda de mais de 20%, né? Só no Mais de mercado de luxo. 20%. Né? Tem Ó, uma queda de... 40% do luxo francês era comprado por chinês. Nossa, Lembra, a imagina gente, o impacto né, a disso. gente quando É, vai pra Nossa, fora... lembra a gente as filas vai- dos chineses? Nossa, a fila de chineses na Louis em Vuitton em Louis Paris. Vuitton, É, assim, hoje não tem mais. Todo inteiro, só uma chinês. coisa de doido. Né? E até o movimento, né? O próprio Caio contou ontem de fazer esses movimentos das lojas gerarem a experiência para dentro da loja sem ser diretamente consumo do produto, como o café da Louis né? Vuitton, todo Eles esse estão repensando movimento, isso. né? Eles já usam muito esse brand Sim. stretch, né? As marcas já entraram nessa estratégia de expansão de marca, que eles criam outros negócios. Tem o Para Gucci vivenciar a Garden. marca, né? Talvez Para não um vivenciar a produto marca, específico. mas, por exemplo, o Hotel Bulgari é um negócio, né? Os sim. hotéis. Então, tem negócios já também bem direcionados para isso, que aí você já tem uma marca tão forte que você consegue fazer esse brand stretching, essa expansão de marca para outros mercados que você não atuava antes. Mas tem que ter uma marca bem forte para isso. A Vuitton também, né? A Louis Vuitton inaugurou um hotel agora, né? Sim. Isso. Na Champs-Élysées, né? Não sei se foi na Champs-Élysées, mas em Paris. Em Paris, exato. Além da loja nova, né, que estão Exato, construindo, exato. tem a estratégia do hotel. E tem a loja da Quinta Avenida, né? Também. Que 3 anos lá, né? Vamos fazer aquilo que tá. O Caio estava falando sobre o que é o poder da experiência, né? E ele estava contando que o tapume da loja da Quinta Avenida, que está sendo lá, você passa, praticamente a mesma textura, são baús. Da mala, né? O Do baú, baú. o baú da Louis Vuitton, são gigantes os tapumes com a fotografia do baú. A textura é quase a mesma do baú, até a experiência do tapume. Então virou um ponto de foto a Quinta Avenida para tirar com os baús. As flagships são uma estratégia importantíssima para as marcas. Eu dei uma entrevista recente para aquela a CNBC, né? CNBC falando sobre flagships. Porque as flagships, elas são muito importantes para o posicionamento das marcas de luxo. Elas são muito imponentes, elas são locais de experiência, né? Elas têm outros aspectos que agregam valor, obras de arte incríveis, né? Você vê todas as lojas da Louis Vuitton têm assinaturas de artistas contemporâneos que eles mesmos muitas vezes estimulam, incentivam, promovem, né? né? Promovem, exatamente, com suas ações. Então você vê a Tiffany aqui, né? A loja da Tiffany do Iguatemi Nova, que acabou de ser inaugurada. Uma flagship incrível, que tem muito da flagship lá da Quinta Avenida, que é icônica, né? O landmark deles. Então, assim, todas essas ações, elas acontecem justamente para trazer essa comunicação muito importante, midiática, né? Até para as marcas de luxo. Manu, você tocou no assunto um pouquinho antes, aí, que passou um pouquinho, a questão dos influenciadores. Né? O Brasil é o país que mais consome de influenciadores do mundo. E como que você está olhando esse movimento? Quais são as tendências? O que você está vendo de fora, assim, com relação aos influenciadores com marcas no mercado de luxo? Lembrando, no mercado de luxo é todo, né? Não só porque às vezes a gente fala luxo, lembra de uma marca específica, mas um hotel, né, que tem uma experiência, talvez não tenha uma marca, mas no mercado todo. Olha, eu confesso que, assim, eu acho que as marcas de luxo precisam ter muito cuidado com os influenciadores. Você viu a Ferrari agora, né? Exatamente. Acho que é um case legal. Então, não é todo influenciador, não é todo influenciador que é um influenciador que faz sentido para uma marca de luxo. Conta da Ferrari. A Ferrari, ele saiu recolhendo carros, né? Recolheu agora de um rapper, não foi? Não sei ao certo quem é, nem conhecia, né? Porque tem famosos que eu não conheço. Eu tenho muitos famosos que eu não conheço. Vocês devem ter também. Não, a gente vai pro TikTok, a pessoa tem 19 milhões de seguidores. Eu nunca ouvi na vida. Pois é. Então, assim, e pegaram o carro de volta. Eles podem, porque eles têm um contrato que fala que qualquer ação que comprometa a imagem da marca para o mercado, eles podem tirar o produto deles de volta. E eles pegaram. Então, assim, eu vejo que, até quando eu atendo clientes aqui no Brasil, né, marcas brasileiras que atendem clientes de luxo, eu sempre falo, cuidado com essa questão de influenciador, porque não é quantidade de influenciador que influencia. É qual público que ele se comunica. Porque às vezes eles falam, nossa, sabe quem comprou na loja fulano de tal, disse que ia fazer um post.
Não faça. Não é assim que... Não que faça. não é assim que funciona. Porque a depender do público que você queira direcionar a sua marca, esse influenciador pode depor contra. Claro. Claro. Então, a influência no luxo, ela existe, claro, né? E, inclusive, com muitos produtos falsos, muitas vezes. Porque nem todo influenciador tem, de fato, aqueles produtos que isso é absurdo. Exatamente. O caso mais famoso, acho que é Katy Perry, né? Ah, e da pochete da Louis Vuitton. Não sei se você viu esse Não caso. vi esse Que era caso. falso. Se eu não me engano, é a Katy Perry. Eu contei ontem. Ai, gente, mas ela não sabia, né? Ela usou... Então, Então, mas olha que ela estava fantástico que usando uma aconteceu. pochete da Louis Vuitton. Essa história E é muito aí, muitas pessoas foram na Louis Vuitton comprar a pochete. E a Louis Vuitton, a gente não faz esse modelo. Esse modelo Ele não existe. existe na marca. Mas não era bem exclusivo, porque ele tem produtos Não, deles. não era. existia. Tinha Não, mesmo. não Era tinha, falso. nunca tinha Foi feito. comprovado que era falso. O que a Louis Vuitton fez? Foi tanta demanda que eles criaram um modelo de pochete. Katy Perry. Tem um Acho nome, que não mas sei se é- colocaram nome. o nome, mas explodiu. Mas Igual é a por Birkin aí. da Jane Birkin, Tipo isso. Então, qual é a história? Virou- Storytelling. Não, então a Exato. Katy Perry usou uma falsa. E aí é um dos produtos mais vendidos da Louis Vuitton. Não sei se é mito, mas diz um Reels de uma especialista que é verdade agora. Não conhecia essa história, confesso. Diz se for um mito, é um bom mito. É uma Mas pode fanfic ser. legal, mas A corre Louis assim. Vuitton tem uma comunicação muito... A Louis Vuitton foi a primeira marca que fez collab com streetwear. Olha que legal. Que fez collab com streetwear, com a Supreme, que também Sim, venderam a Supreme agora. sim. Então, É? você vê um resgate um pouco E do meu core, né? Do Isso, e é a questão de venderam? ser cíclico. meu... né? Eles saíram de uma participação certo. importante da Supreme, mas eles tinham. Malu, uma coisa que a gente Mas eu vê... acho que eu não respondi a sua pergunta, desculpa. das Qual que foi? influenciadoras. Então era isso, Respondeu. é isso. Porque o que eu vejo que falta muito para as empresas junto com o influenciador é a intencionalidade. Eu acho que é muito aberto. Eu vejo pouquíssimas empresas que conseguem trabalhar uma parceria com o influenciador intencional. Então, estratégica, né? Estratégico, Assim, com totalmente intencionalidade. Quer estratégica. dizer, olha, vamos fazer isso com o objetivo de tal, criar uma estratégia. Eu acho que se usa muito mal ainda. Eu sou embaixador de algumas marcas e a gente é o maior gerador de trials do Pipe Drive. O Pipe Drive é o terceiro maior CRM do mundo. Né? A gente CRM. utiliza. Pronto, o Pipe. A gente é o maior gerador de trials dele. A gente tem quase 3 anos que a gente é o embaixador número 1 deles na América Latina. Mas você vê, não à toa, de todos os nossos patrocínios que a gente tem, é o que a gente tem mais desenho estratégico. Então, nós comunicamos via e-mail com objetivo, nós temos as lives, nós temos os especialistas que já... E aí, por isso que a gente gera tanto trials para ele. E eu olhando para os outros, inclusive a gente tem vários dos parceiros. nossos parceiros, né? A gente levou várias ideias. Olha, vamos fazer um trabalho, leva um trabalho para lá, a gente vive isso, as pessoas olham a gente, muita gente, né, a Aramis, a gente ficou durante muito tempo, as pessoas, eu vi você, hoje eu compro na Aramis por causa de você e tal. Então, vem muito mais... Eu ainda vejo nos meus parceiros que tem também embaixo, falta intencionalidade, uma estratégia. Porque eu vejo tanto potencial, mas acho que falta no final falta o storytelling. Falta o que é o que você fala. storytelling. Criar o storytelling Perfeito. junto. Você vê. Eles acham que só a exposição do produto Exato. Seja intencional, que nem, por exemplo, quando a gente vê, e aí eu até notei, né? Pensando em todo o mercado de luxo, é uma afirmação que eu acho, mas eu queria te perguntar. Se a pessoa pudesse escolher um segmento para conseguir tentar aplicar isso em qualquer negócio, eu vejo que o mercado de hotelaria talvez seja o que mais dá, até por ser um serviço, você tem que ser muito amplo, que é o que dá mais gama para você criar detalhes e experiência, né? Porque o hotel, ele senão o quê? Um desenho de experiência, né? Eu acho que você faz, que nem você fez uma especialização de luxo em hotel, eu falo, se alguém conseguir olhar e desenhar uma estrutura boa de experiência num hotel, porque não é só a cama, a gente já participou de hotéis de redes mundiais de altíssimo luxo, que não criou o que talvez outros hotéis criaram. Exato. A hospitalidade é um segmento do luxo. Né? O luxo, isso é também uma coisa que as pessoas sempre pensam no luxo como moda, essas grandes marcas. O luxo tem diversos segmentos, né? Gastronomia, hospitalidade, bem lembrado, gastronomia. Jatos, helicópteros. A gente atende empresas de helicópteros, de iates, então, serviços de luxo. E a hospitalidade é um dos segmentos de luxo, do mercado de luxo. A hospitalidade, quando o varejo, agora falando especificamente do varejo, quando o varejo ainda estava muito
focado no produto, o luxo, a hospitalidade já pensava na experiência, porque o produto da experiência de luxo sempre foi fazer o hóspede se sentir único e especial. Então, hoje, o que acontece? O varejo utiliza de muito da estratégia da hospitalidade. Absorveu muito da estratégia da hospitalidade para dentro do varejo. Então, a gente vê experiências incríveis, que é o que você fala, experiências com a marca. A gente foi numa experiência na Cartier, recente, eu levei algumas pessoas... e aí teve uma experiência com perfume, né, contando toda a história do perfume, eles levam a gente para uma sala especial. Então, você traz a hospitalidade para o contexto do varejo. E isso qualquer um pode fazer. Exatamente. Claro que com os seus recursos, Claro, não importa, sim. Mas você pode fazer. Mas, como o Nick é um Gardner café aqui, que você serve. É um café. É uma caixa de alface, gente, que você envia no outro. O Impacto é hoje a gente conta dessa história. Né? A gente pega lá o outro exemplo que a gente sempre gosta de contar, coisa boa tem que ser espalhada, que é do Quenoa. Né? Gente, da chegada, saída, eles desfazem a mala, eles fazem a mala. Né? O nível de captação, a gente conversando na mesa de restaurante, discutindo sobre o prato, aí a gente queria um negócio, mas o prato era assim, tá bom, mas vamos aqui, fechamos, volta, não foi... O prato foi feito da maneira que a gente estava querendo discutir. Nós não pedimos. Ai, que massa. Eu fiz um story, é muito legal essa parte. Eu fiz um story de donuts, é a parte mais né? bacana. Foi muito legal, a gente. Estava numa piscina, né? No spa. No spa do Quenoa, e aí tinha um símbolo de uma pedra, que era muito semelhante a um donuts, assim. Aí a Flávia, fazendo stories, eu falei, eu adoro donuts, eu adoro doce, né? Eu olhei e falei, nossa, parece um donuts. Aí eu falei, você acha? Você vê, né? O que a pessoa gosta de comer, tal. Ok. No outro dia de manhã, a cozinha fez 6 tipos de... fez a não massa. Está no cardápio. Não tem cardápio. Nunca tinham feito. Não. E você estava no hotel de luxo. No Quenoa. Mas não é um elemento... Exatamente. Então, é um elemento que você pode fazer. A cozinha estava lá, a farinha já tinha lá, eles sabem fazer. Com esse senso de detalhe, essa observação, eu falo assim, o olhar do luxo... É um olhar que você precisa curar ele. Você precisa maturar ele. Porque eu lembro de um hotel, uma pousada que eu fiquei no Nordeste, fazendo kite, inclusive. Eu fiquei numa pousada, e lá não tem, até tem, mas essa que a gente estava era uma pousada ok, boa, mas nada na frente do mar. Excelente para kitesurf, mas não era de alto luxo. E eu acordava de manhã super cedo, porque eu precisava trabalhar, eu tinha umas coisas para entregar. Então, eu acordava umas 5h30 e descia, ia para o lobby lá da pousada e ficava trabalhando. No primeiro dia, eu cheguei, eu vi o pessoal colocando o café da manhã, era 5 e pouco, eu falei assim, eu sabia que o café não estava servido, né? Aí eu chamei o garçom e falei assim, olha, será que você pode me servir só um café? Porque eu vou ter que trabalhar um pouco antes da minha família acordar. Eles dormiam até 8, 9, eu já estava lá. E ele não tem segredo, Alguém né? tem que trabalhar, né? Eu falo também. E aí ele trouxe um cafezinho, ele, claro, trouxe um cafezinho, um rapaz super simples, sabe? Super local, trouxe meu cafezinho. No dia seguinte, cheguei, na hora que eu sentei, ele já apareceu com café. Olha, que detalhe. Eu não precisei pedir, sabe, Exato. Flávia? Isso é elegante demais. Isso é sofisticado em qualquer lugar. Isso é simples e extremamente sofisticado. Exatamente. A pessoa lembrando, não precisa pedir. Por que eu vou ter que... de novo, pode trazer um café para mim de novo? Já tá. Não preciso, ele já trouxe. E daí em diante ele trouxe o café todos os dias que eu estava lá. Era uma xícara de café. Num local, de novo, né? Só para lembrar, num não local era de praia, uma pousada uma grande franquia mundial de hotel de luxo. Exato, era uma pousada boa e tal, mas não, exatamente, não era um hotel de alto luxo. Sim, é muito pousada forte. muito confortável. Exato. Então, às vezes o luxo mora na atitude das pessoas. Nesse senso de detalhe que eu te falei, porque isso ninguém ensina também. Uma vez um grande treinador, o Edilson, contou, eu vou me lembrar, de uma grande empresa de seguro-saúde. E eles queriam que os líderes repassassem isso da experiência, porque, né? E não ia. Ele pegou, essa história ficou muito ali, pegou os 12 líderes deles principal e passou 4 dias, na época, no maior hotel de luxo do país. E deixou, e fez, voltou, eles chamou, não tinha contado, voltou, tiraram um dia inteiro. O que você gostou de lá? Me conta. E montaram, sem saber eles falando, né? montaram ali o script que era. E na chegada, e no meio, o que você viu de detalhe? E na saída, montou, né? O antes, durante e depois. Montou lá,
diretor, que é o presidente, pegou e falou, tá aqui o nosso manual. Aí virou um manual de treinamento. Falou assim, olha, isso que vocês passaram, eu quero que vocês agora repassem para todo mundo. Tal. E ele fez isso uma experiência. Porque gente, é isso que você falou, né? De demais. vivenciar e repassar. A gente no Quenoa teve mais um ponto que eu achei fantástico, que sei lá qual que foi mais, esse foi incrível, que é do meu chinelo. Né? Eu calço 46, meu pé é muito grande. Então, assim, não é tanto qualquer lugar que tem um chinelo esperando. E o Quenoa tem um chinelo... Não cabe as Havaianas. Não, quase nenhuma. E eu cheguei lá, obviamente, o que estava lá era 42, 43, para pessoas comuns, normais, né? E não tinha o meu tamanho. Ok, eu levo meu chinelo sempre, porque eu sei que não tem nos lugares. Isso foi de manhã, a gente saiu, final da tarde, tinha um par de Havaiana. Não era o do padrão, porque o da Quenoa escuta. O que aconteceu? A pessoa foi lá, viu meu chinelo, viu que o meu chinelo outro não era, eles saíram, foram comprar em outro lugar e pegaram o chinelo do meu tamanho. E a gente conversou com o detalhe, né? A observação. R$50, a intenção. O luxo ele é muito intencional. Isso. É mais intenção do que intuição. Isso. É mais sobre conhecimento, é mais sobre o olhar, a boa vontade, né? Do que realmente... A intenção de agradar, né? O luxo é você fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam importantes, independente. Olha que legal. Se sentir Quer dizer, diferente do que vendem muito sobre o luxo, que é, né, de distanciar. Não, é sobre acolher. A comunicação pode até ser um pouco, né? Essa comunicação. Claro, precisa quando comunica produto, pontuar. Aquele produto lá comum. Até que tem um pouco. Mas quando você interage com uma pessoa que trabalha no mercado de luxo, você precisa sentir esse acolhimento hoje. É extremamente importante. Viu o vendedor que trabalha com luxo, né? Então, não precisa ser arrogante, não precisa acolher a pessoa que vai à loja, né? Entenda, tá aí. Ó. Exatamente. E o gerente e o próprio vendedor falou pra gente, falou, gente, como vocês fazem isso o tempo todo? A gente vai falar, eu tenho a sensação que tem alguém escondido embaixo da cama, não é possível o tempo todo. Surpreendendo. E aí ela falou que e depois eu adoro fazer isso, perguntar para o gestor por que é que faz. O gerente do lugar para entender. E depois eu pergunto para o atendente, né, ali nesse caso os garçons e tal, como é e é constante, é o tempo todo mundo. E aí eles falaram os dois de forma diferente, mas nós somos treinados para surpreender a todo momento. Toda e qualquer oportunidade. Ilha, sabe, ele falou, eu lembro que ele falou isso. Toda e qualquer oportunidade de surpreender é a nossa missão. Então, o indicador deles. Que eu te perguntei lá. O indicador deles é surpreender. Tanto que quando saiu lá os donuts, eles falaram. Eu falei, nossa, mas você acha? Não precisava. Aí ele falou, não, pra gente aqui é uma vitória. Porque fazer alguma coisa que não foi feito. Pra gente aqui é uma conquista de todo mundo. Então todo mundo se envolve. Porque era uma novidade. A menina do social media que escutou, que passou para a chefe da cozinha, que chamou o pessoal para fazer. Então, para eles, olha o que é a cultura, né? Para eles, encantar é o principal indicador. Demais. Então, se tem um negócio novo, não é trabalho. Né? E isso é hospitalidade pura, né? Pura. É hospitalidade no varejo. O alagoano faz isso bem. O alagoano tem, assim, nossa, ele tem uma áurea para atender já tem as pessoas. Em geral, o alagoano já tem um check, né, no processo. O brasileiro é muito acolhedor, né? A gente em geral, tem isso. Em geral, mas tem pessoas que são mais. Não, sim. Nordeste é o alagoano é incrível. O alagoano especificamente. Mas eu acho que quem não é o treinamento bem feito supre muita com essa muita base coisa. Comportamental. Porque a gente vê gente com perfil em outros países que são mais distantes que conseguem dar um acolhimento por causa de treino. Verdade. Total. Verdade. Exaustão. Verdade. Só pra gente... Eu queria só da Pre-Love do... é isso que eu ia falar. Era isso. Sobre a questão de brechós, né? Hoje, a gente vê um movimento cada vez maior do brechó de luxo, inclusive. O quanto isso impacta positivamente... O termo pre-loved? Pre-loved, né? Luxury resale. Bom, enfim, seja o que for, o second hand, o quanto ele impacta positivamente as marcas, porque gira mais o produto se tem algum risco para a marca de acabar se tornando excessivamente acessível. Quando o Luxury Resale começou... Eu acho que 2017, 2018, porque eu lembro que eu fui para Nova York em 2019 para um evento de um Luxury Summit e eles tinham acabado de lançar o The Real Real, que é uma das maiores marcas de Luxury Resale.
E era uma grande discussão. Na Europa, né? Não, em Nova York. Nova era York, uma grande o The Real. discussão. Ah, é o The verdade. Real. Real. Era uma grande discussão, porque até que ponto as marcas se envolveriam, né? Se você deixa de vender, né, um produto de primeira mão, eu diria assim. E isso foi uma coisa muito discutida entre as marcas. A gente viu algumas marcas com um movimento... entrando um pouco nesse movimento. A gente viu a Stella McCartney, por exemplo, dando algum tipo de benefício quando a pessoa consignava uma bolsa lá para comprar uma outra bolsa. Então, você tem uma bolsa da Stella, você colocava lá, você ganhava um valor, dinheiro, sei lá, um benefício para pegar uma... a gente viu a Burberry também entrando um pouco nessa... E hoje a gente vê que tem muitas marcas de departamento, né, essas lojas Galeries Lafayette, que elas têm uma área só de luxury resale. Que legal. Se impactou as vendas de luxo, eu acho que não. Por quê? Porque o consumidor de um resale, às vezes, é um consumidor mais de entrada, é um consumidor que ele primeiro consome aquele produto, ele experimenta, ou então é alguém vintage que gosta de coisa mais antiga, realmente. Mas o consumidor clássico do luxo, ele continua, assim, comprando os produtos de primeira linha. Mas abriu o luxo, obviamente, para mais pessoas, o que é ótimo, porque, né, de uma certa forma, gera esse desejo. E mostra a perenidade, né? O produto de luxo você não é descartável, você não joga uma bolsa fora. Agora, o grande ofensor das marcas de luxo, sem dúvida, na minha opinião, são as falsificações. Ah, sem dúvida. O resale, para mim, é um movimento de mercado que veio, falou-se muito sobre ele, cresceu muito. Isso mostra muita coisa positiva do luxo. Em tempos que a gente fala, Flávia, de sustentabilidade, que a gente fala de desperdício, por que não? Né, a gente pensar em circular esses produtos. Então, foi uma economia específica e não teve, nesse primeiro momento, um impacto tão expressivo na venda das marcas de luxo. Ao mesmo tempo, eu não vi nenhum movimento das lojas de luxo terem a sua segunda linha ali. Que era agora, a minha pergunta que eu ia fazer. Agora, as lojas de departamento, sim. Sim, estão nesse movimento. Se as marcas iam tentar, de alguma maneira, controlar o mercado secundário, né? Você acha que não é um... Então, já tiveram alguns movimentos, como eu falei para você. Eu já vi a Stella, já vi a Burberry, talvez uma outra. Mas as marcas são muito focadas nas suas flagships, nas suas lojas, né? Nas suas lojas, seus pontos de venda de produtos extremamente exclusivos. Sim. Então, legal. Foi o que a gente percebeu. Agora, esse mercado, ele está crescendo muito, o luxury resale. Sim. Cresceu bastante, eu não sei até que ponto ele já até deu um pouco de desacelerada agora. Eu acho que vem num volume muito grande, aí as marcas que fazem isso com experiência, com esse vínculo com o cliente, com tudo se mantém e outras acabam morrendo porque a margem é muito grande, né, para quem, em geral. Minha irmã e minha mãe têm um brechó. E aí elas têm essa questão, né, de uma boa margem. Porém, volume, né? Assim, você tem uma peça e aquela peça acabou, gera exclusividade, mas ao mesmo tempo você tem todos os tamanhos, você tem uma grade de tamanhos, de acordo com a estação, de acordo com todos os elementos que um consumidor precisa. E gerar uma experiência incrível para o cliente é trabalhoso. Então, não é todo mundo que consegue se perpetuar, né? E o que eu acho mais difícil para os brechós, né, para esse luxury resale, é a curadoria dos produtos. E a garantia. Exatamente. E a garantia. Por isso, garante que é verdadeiro. Exatamente, de que é algo oficial, verdadeiro. Que não, isso ainda é uma coisa que existem alguns selos, tem gente... Né, tem profissionais, tem empresas que dão esse selo de autenticidade. Mas é um risco. Sim, porque tem réplicas que são réplicas absurdas. E o interessante é que nem esse movimento, né? A minha irmã e minha mãe fizeram parcerias com algumas lojas de Bauru, porque o brechó é lá e elas têm um padrão diferenciado. Não é do luxo, agora estão entrando numa outra linha para o luxo, mas entrou nessa questão de que tem clientes extremamente fiéis, mas que não compram o luxo. Então, porque não é o perfil. Mas elas fizeram parcerias com algumas lojas de alto padrão em Bauru que as vendedoras incentivam que as clientes
desapeguem com o Garimpos do Baú, que é o brechó delas, para que consumam mais da loja. Então, elas têm muitos fornecedores que ela nem sabe quem são, da alta sociedade de Bauru, digamos assim. Então, ela vai lá, a vendedora vai lá e fala, olha, essa blusa aqui é de uma cliente, vende, cadastra tudo o nome da vendedora e passa. Outras clientes não, outras clientes vão lá. E aí, muitas lojas, não, eu não vou, porque ela vai ver que ela vai comprar uma jaqueta de couro, que no site está 7 mil para comprar agora, e ela tem lá da mesma coleção, a mesma cor, que lançou também de alguém que desapegou por 4, eu não vou vender. E às vezes vem com etiqueta, a pessoa compra, etiqueta, tem gente que compra bastante. Tem muita gente com consumo excessivo. Tem gente que compra muito. E aí, muitas lojas fizeram. Teve uma das lojas que vende uma marca muito conhecida, que na frente da loja delas tem uma questão das marcas, né, que elas revendem, assim, do brechó. A marca pediu para tirar a marca dela. Não quero que venda aqui. Por quê? Não quer que apareça como second hand. Só que entraram, teve uma questão judicial, elas ganharam ali. Não sei se tem como impedir. Não, e elas não falam que vendem a marca. De luxo eu teria tentado. Mas o que aconteceu é isso, porque gerou um outro mercado. Porque aí as lojas que tiveram essa inteligência falaram, eu prefiro que a minha cliente vá lá desapegar, porque ela não é o perfil do brechó. Ela vai continuar comprando a jaqueta nova aqui, porque ela quer outra cor. Ela não vai lá pro brechó. Ela não vai. Uma ou outra vai, mas não deixa de consumir daquela outra marca. É o que você falou, não deixa de consumir os compradores. A experiência na marca que ela compra seja maior. Exato, pode até comprar um produto complementar. É que eu não vi, eu leio bastante, eu não vi nenhuma marca de luxo muito preocupada com isso durante esse período. Eu acho que não, eu acho que mais um apoio. Bora fazer. Passamos o tempo como sempre. Bom. Vamos fazer a Fechando pergunta. aqui. Bom, a última pergunta dica, né? a gente, a nova escola de vendas, respondendo até o que você disse que os vendedores, não se capacitam, não estudam. A gente sabe disso. O Thiago, atende muitas empresas com essa demanda. De vocês. Obrigado. Então a gente fundou a nova escola de vendas, que é para que na pessoa física as pessoas possam ter acesso à metodologia de vendas do Thiago, que é validada por muitas empresas. Então, as pessoas têm informações do planejamento ao pós-venda, todas as etapas de vendas e vários cursos complementares para contribuir realmente com o processo de profissionalização de vendas. Então, é muito legal. Então, a quem está assistindo tem um QR Code, baixa o material super prático, alinhado com a metodologia de graça, e também conheçam a nova escola, porque realmente é uma oportunidade aí para os vendedores. Se você é gestor que está assistindo, um excelente presente para o seu vendedor. Poder educar. E muito bacana. E aí, nessa linha do conhecimento, para a gente ir encerrando, qual livro você recomenda para deixar de dica aqui para os nossos ouvintes? Para quem quer começar a aplicar isso. Quem quer começar e ainda não tem acesso ao Instituto de Luxo, mas que quer melhorar. Então, eu queria contar uma novidade para vocês aqui, mas... Pode contar? Um spoiler? Eu vou dar um spoiler. Opa, gostamos de notícias. A gente está aumentando um pouco o nosso leque de possibilidade de levar esse conhecimento para as pessoas, porque a gente tem a consultoria, que realmente é um investimento importante. Era isso que eu ia te perguntar, qual a esteira sua? Aí a gente tem um curso online, que também é um curso robusto, e agora a gente está criando a Universidade Instituto do Luxo. Que legal! Não ia contar, mas já que o tema surgiu... Não, mas tem que, claro. Que é como uma escola do luxo, escola de venda, escola do luxo, onde a gente vai dar cursos menores. Então, branding de luxo, marketing digital de luxo, storytelling, savoir-faire, todos esses aspectos também, para venda, atendimento, boas maneiras. Para a equipe e para a dona, para a equipe de venda. Esse vai ser um hub de curso, uma plataforma de cursos livre. Qualquer pessoa pode entrar, se inscrever. Todos comigo, gravados. Que legal. É um projeto novo agora para 2025. Sai esse ano. Ensinando para vocês de primeiríssima mão. Que bacana, que bacana. Breaking news, tem que pôr aqui, tem que pôr a faixa do breaking news. Então, quem quiser aprender nesse contexto que você falou faz sentido, né? Você dá para o vendedor independente, que às vezes não trabalha numa empresa que te contrata, que me contrata, mas que quer evoluir. Profissionais liberais, tem muito profissional liberal, um arquiteto, um designer,
alguém que faça um trabalho mais independente, que quer ter acesso a esse conteúdo. Porque lembra, não é qualquer, né? É serviço, é produto, né? Quer dizer, exatamente, um arquiteto, Thiago. um designer, um dentista. Um dentista. Tem clínicas que nos contratam, tem clínicas menores, que às vezes realmente é um investimento um pouco mais robusto. É isso que eu ia te perguntar. O Instituto, ele tem escadas? Qual que é o perfil do cliente ideal dele, assim, a partir de as empresas com... Só para deixar o pessoal olhando e falar, mas isso aqui não é para mim, talvez. Não. A gente tem uma carteira de clientes bem diversa, né? Temos diversos tamanhos. A gente atende clientes que têm 30 pessoas. E a gente atende clientes que têm 5.000 pessoas. Então, a gente tem aí um perfil bem diversificado, tanto de segmento quanto de tamanho de empresa. Ainda assim, né, tem um tamanho e um perfil específico que ficava ali querendo contratar a gente porque valoriza esse conhecimento, porque valoriza esse diferencial, porque gostaria de aprender mais. É o que eu falo, o luxo é inspirador, né? O luxo é um momento de evolução. Você aprender como você faz, tudo que você faz de uma maneira mais evoluída, de uma maneira mais encantadora, né, de uma maneira mais impactante para o seu cliente. É isso que o luxo ensina. Você pode utilizar os elementos, os ensinamentos do luxo, mesmo que você não esteja num segmento tradicional do luxo. E é isso que é o nosso propósito agora, trazer isso para as pessoas que querem aprender, como muito vendedor que quer aprender com você. Exatamente. E que você quer dar essa oportunidade. Então, e tem algum livro que você... Eu tenho muitos livros que eu gosto. Eu confesso que a maioria dos livros bons do luxo, eles não têm tradução. É uma pena isso. Mas eu gosto muito do Cap Ferret, Luxury Strategy, para mim é o grande manual. O Gilles Lipovetsky, o Luxo Eterno, esse tem em português, que é muito bom Luxo também. Eterno. Luxo Eterno do Gilles Lipovetsky, esse é muito bom, fala da história do luxo. Ele é um filósofo e ele traz um pouco esse aspecto filosófico do luxo, é bem interessante. Tem muita subjetividade também, né, no luxo, né? Assim, acho que o filósofo deve encaixar bem com luxo, isso. Né? Exato. O luxo, ele inclusive, ele fala que o luxo ele começou na pré-história, né? E ele conta isso. Outro podcast a gente fala sobre isso. Porque senão a gente vai se estender muito. Uma hora tem tempo, coisa a gente boa. já está há muito tempo. Mas, enfim, esses 2 livros eu acho que são livros que valem a pena. O segundo ele tem em português, quem puder ler em inglês também, o Luxury Strategy do Cap Ferret vale muito a pena. Perfeito. Tá bom? E a última pergunta que a gente gosta de fazer aqui, se você fosse escrever uma carta para Malu de 20 anos atrás, o que você escreveria para ela? Ai, gente, olha, eu escreveria de 20 anos atrás, eu acho que eu falaria, mantenha a sua calma, acho que eu me estressei mais. Cara, que legal. O que eu escreveria para Malu de 20 anos atrás? Muita coisa ela fez, A família, que eu sempre quis ter minha família. Eu ia falar, parabéns, aquele plano lá deu certo. Que mais que eu falaria? Não sei, sabe? Nunca pensei sobre isso. Mas talvez para conhecer um pouco mais sobre o comportamento humano. Porque muita coisa na nossa vida depende de entender esse comportamento humano, né? Ser empático com as pessoas, entender a personalidade e entender, enfim, a vida de cada um, respeitar isso. Então, ter esse entendimento das pessoas foi uma coisa que eu adquiri, mas eu acho que quanto mais cedo a gente entende isso, mais a gente consegue prosperar. Porque nós vivemos em relacionamentos, né? A gente depende das pessoas para tudo na nossa vida. Sem dúvida. Então, eu acho que eu falaria mais essa dica, assim, para ela. Que legal, que bacana, sensacional. Uma aula para nós também. Bom, gente, finalizar aqui uma salva de palmas. Obrigada. Muito bacana, Malu. Viu? Foi muito bom. Gentis, muito simpáticos, Que muito isso, acolhedores você? comigo, hospitalidade 5 estrelas. Adorei. Legal. Os livros, vou colocar a dedicatória, né? O livro Vendedor Bonzinho Não Ficar Rico, é um livro comportamental bem provocativo, e o outro é um manual de montagem de equipes comerciais. Eu vou deixar aqui no dedicatório, tá? Muito obrigada, lisonjeada. Obrigada, Flávia, pela sua atenção. Obrigada mesmo. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Espero que você tenha anotado muita coisa. Eu anotei várias coisas aqui. Que legal, né? Poder colocar, como o Lu falou, uma evolução, né? No seu negócio, na maneira de atender. Tudo aquilo que a gente trouxe aqui é completamente aplicável para qualquer segmento. Espero que tenha sido mais uma aula prática para que você possa prosperar na sua atividade de vendas, ou se você é empreendedor também, que possa melhorar ainda mais a experiência na sua empresa. Grande abraço
e nos vemos na terça, é isso? Toda terça-feira? Toda terça, meio-dia. Não meio-dia. esqueça de colocar nos comentários o principal insight que você teve. Certamente o seu insight vai ajudar outras pessoas a terem insights Perfeito. também. Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.